Bueno, vamos a continuar con la segunda exposición de este primer día de las jornadas. Y bueno, lo vamos a presentar al profesor César Ranquetá, que lo que le voy a pedir al comienzo es que nos hables un poco de vos, para conocer. Sí, muy bien, muy bien. Los dejo acá con el profesor. Bueno, buenos días, mi nombre es César Ranquetá. Yo voy a hablar en portugués, pero despacio, muy despacio, para que todos possam entender. Bom, vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória acadêmica e do meu encontro com a obra de Évola. Eu tenho formação na área do direito e depois eu fiz um mestrado e um doutorado em sociologia e antropologia. Mas eu sempre tive um interesse muito grande pela temática da política e a temática da religião, principalmente a relação entre religião e política, Estado e religião. Então, na minha tese de doutorado e na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com essa questão da relação entre religião e política, principalmente a temática da laicidade estatal, do Estado laico, ok? Bom, faz mais ou menos uns 15, 18 anos que eu descobri a obra de Évola por meio do professor Marcos Ghio. Então, nós já temos esse contato há alguns anos e logo quando eu comecei a ler os livros do Ghio, quando eu comprei da Ediciones Heracles, eu fiquei absolutamente fascinado, encantado pelo pensamento evoliano. Principalmente pela coragem de Évola, pela audácia de Évola. Ou seja, Évola é um autor de uma coerência, de uma retidão e de uma clareza absolutamente inigualável. E essa coerência, essa retidão, essa clareza que se expressa, que se manifesta nos textos, nos livros de Évola, nada mais é que uma materialização da coerência e da retitude da personalidade de Évola. Então, em Évola não há uma separação, uma distinção entre a pessoa, o autor e a obra, o pensamento. Aquilo que ele pensou, aquilo que ele escreveu, aquilo que está nos livros é uma manifestação da sua individualidade, da sua personalidade. Então, o que me chamou e o que me chama ainda muito a atenção na obra evoliana é essa coerência e essa coragem. Bom, então, juntamente com os estudos acadêmicos na universidade sobre a temática sociológica, antropológica, a relação entre religião e política, eu vinha e continuo desenvolvendo o estudo da obra de Évola. No ano passado, nós tivemos um encontro evoliano em Curitiba, onde alguns pesquisadores e admiradores de Évola dissertaram sobre algumas ideias relacionadas à obra desse autor. Bom, a ideia de realizar encontros evolianos no Brasil, modéstia à parte, surgiu da minha pessoa. Eu propus a ideia de realizar seminários em torno da obra de Évola. E a minha ideia era de que o pensamento de Évola, ele se expandisse, se difundisse, não apenas num pequeno grupo, mas de uma maneira mais significativa entre setores políticos, o mundo da cultura, etc, etc. Porém, infelizmente, lamentavelmente, de um tempo para cá,
boa parte daqueles jovens que, num primeiro momento, estavam fascinados por Évola e estavam buscando estudar Évola, acabaram por enveredar, né, para a linha de Alexander Dugin, né, um projeto eurasiano. Então, de algum modo, Évola, a obra de Évola, ela foi deformada por esses setores que usam o nome de Évola com o objetivo de espalhar a doutrina, a ideologia eurasiana de Alexander Dugin. Então, os encontros evolianos que hoje estão sendo realizados no Brasil não tem nada de Júlio Évola. É simplesmente Alexander Dugin e Companhia Limitada. Então, é lamentável, é muito triste, porque a ideia era difundir Évola no Brasil. Mas eles estão usando o nome de Évola para difundir a ideologia eurasiana, que, como o professor Gil colocou muito bem, nada mais é que uma grande salada russa, que mistura pensamento tradicional com bolchevismo, com maoísmo, etc. e tal. É uma salada de fruta, é uma mistura inconsistente, incoerente, e que nada mais é do que um instrumento do projeto político imperialista de Alexander Dugin e aquele que ele serve, que é Putin. Então, o eurasianismo é uma tentativa de reconquistar o poder político, geopolítico da Rússia naquela região do mundo. Eu chego a dizer que é uma espécie de neocomunismo ou neostalinismo. Então, eles usam ideias tradicionais, conservadoras, com o objetivo de expandir o poder político imperial russo, que de império, no sentido tradicional, nada tem. Então, a ideia eurasiana é uma ideia imperialista. Então, é uma dominação econômica, política da Rússia, mas política no sentido moderno, no sentido secular, laico. Então, de tradicional, de conservador ou revolucionário conservador, o eurasianismo nada tem. Porém, esses jovens, eles estão ainda como que impressionados, né, com essa salada russa duginiana. Mas certamente logo vão despertar desse sono e vão se dar conta que Dugin e eurasianismo é uma grande bobagem, né, uma basura, um lixo, né, que não serve para absolutamente nada. Bom, antes de entrar no tema da minha ponência, da minha exposição propriamente, que é a concepção de Estado em Júlio Évola, eu queria fazer outros comentários preliminares sobre a situação política hoje no Brasil. Então, o Brasil, não muito diferente de outros países sul-americanos, é governado por um partido de esquerda, um partido populista, demagógico, Partido dos Trabalhadores. E essa linha política que hoje governa o Brasil, na verdade, é um grupo político que tem uma força extraordinária na sociedade brasileira. Porque o Partido dos Trabalhadores não só detém poder político, o controle do Estado, mas por meio da estratégia gramsciana, do ideólogo comunista Antônio Gramsci, conseguiu ocupar vários espaços centrais na sociedade brasileira. Ou seja, uma estratégia de hegemonia, de ocupação de espaços. Então, os militantes, os representantes desse partido e de outros setores da esquerda socialista brasileira têm um controle da imprensa, das casas editoriais, das universidades, das escolas,
do mundo cultural acadêmico como um todo. O curioso é que no Brasil hoje, praticamente todos os partidos políticos são partidos políticos identificados, pelo menos nominalmente, com um projeto neomarxista, neossocialista. Então todos os partidos são partidos socialistas, ou então com um nome social. Então, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido da Social Democracia Brasileira, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o Partido Socialista dos Operários, etc, etc. Todos são socialistas, todos são populistas, demagógicos e seguem essa linha que agrada as massas. Agrada as massas e que é uma maneira de eles conseguirem o voto e ascender o poder. Ter o controle da máquina pública. Movimentos, agrupações políticas, culturais, tradicionalistas, conservadoras, nacionalistas, alternativas são muito escassas. Há muitos poucos grupos e movimentos alternativos de direita revolucionária, reacionária, revolucionária conservadora. Talvez o mais significativo hoje seja um movimento que segue as ideias do integralismo de Plínio Salgado, que foi o movimento político-cultural mais importante da história brasileira. E foi um movimento com grande força e influência na década de 30. A década justamente, um momento histórico onde os movimentos nacional-revolucionários tinham uma grande importância. Então, hoje você tem alguns setores que se identificam com essa linha de pensamento de Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale, etc. e tal. Bom, a par disso, você tem uma nova direita, uma direita pró-americana, uma direita liberal burguesa, digamos assim, identificada com setores neoconservadores muito próximos com o Tea Party americano. Então, uma direita democrática, uma direita capitalista, uma direita que é favorável à sociedade de consumo, à economia de mercado e todas as taras e vícios do liberalismo democrático moderno. Bom, é evidente que essa direita postiça, essa direita falsa direita, liberal, burguesa, capitalista, ela desconhece a obra de Évola e de outros autores tradicionais. Se há alguns indivíduos e grupos identificados com essa direita liberal burguesa que conhecem superficialmente Évola, sempre tem aquela visão preconceituosa, aquela visão deformada de Évola. Então, se você fala de Évola com esses setores liberais, eles logo identificam Évola como um autor nazista, como um autor ocultista, como um autor pagão. Então, é muito fácil utilizar essas expressões, esses clichês, para tentar neutralizar a força da obra de Évola. Bom, pessoas, grupos identificados com Évola, você tem admiradores, você tem alguns seguidores, mas não há nenhuma organização política, nenhuma organização cultural que hoje siga a obra de Évola. Há figuras esparsas, que se identificam com Évola. Bom, agora passando para um outro momento, para o tema propriamente da minha apresentação, eu gostaria aqui de comentar alguns pontos
de Évola acerca da visão que ele tinha do Estado e da ordem política. Então, a minha comunicação ela vai se dividir em 5 momentos, em 5 áreas temáticas. Num primeiro momento, eu vou tratar da relação entre a política e o espírito, ou a dimensão metafísica. Num segundo momento, eu vou comentar um pouco sobre o processo de secularização do Estado. Num terceiro momento, eu vou apresentar muito brevemente a concepção de Estado orgânico defendida por Évola. Posteriormente, eu vou tratar sobre a concepção de direita de Évola e qual a visão de Évola acerca do liberalismo e do espírito burguês. E por fim, como um fechamento, uma conclusão, a noção de ordem e a necessidade de uma aristocracia espiritual e guerreira no mundo moderno, que era um dos pontos cruciais da obra evoliana. Bom, então, distinguindo-se de outros autores identificados com o pensamento tradicionalista integral, Júlio Évola não se furta da tarefa de analisar temáticas relacionadas ao campo da política e do Estado. O mestre italiano procura aplicar os princípios e as categorias do pensamento tradicional no exame de questões que se referem à esfera social e à esfera política. Conforme afirma Alain de Benoist, trata-se de um metafísico comprometido, engajado. Esse me parece um ponto inicial importante. Então, diferente de René Guénon, de Fritjof Schwann, de Titus Burckhardt, Martin Lings e outros autores identificados com o pensamento tradicionalista integral, Évola mostra sempre essa preocupação em tratar acerca da organização social, acerca da política e da configuração do Estado. Então, Évola, ele não fica apenas especulando acerca de realidades metafísicas longínquas e abstratas, mas procura aplicar essas categorias e princípios metafísicos na análise do mundo político. E mais do que isso, fazer com que a própria organização política e o Estado se subordinem a esses princípios metafísicos e espirituais. Isso se deve à própria concepção de tradição que Évola defende, que é uma ideia, uma concepção de tradição que difere até certo ponto da concepção guénoniana e de outros autores identificados com o pensamento tradicional. Ora, em Évola, o conceito de tradição, viga mestra de seu pensamento, caracteriza-se como uma realidade dinâmica e atuante, a qual, por consequência, jamais pode ser entendida num sentido meramente abstrato e especulativo. Com efeito, a tradição para o filósofo italiano manifesta-se em sua plena potência formativa e animadora no domínio da organização política e social, para conferir à mesma um significado e uma legitimação superior. A tradição é uma potência que se plasma no domínio histórico, é uma força do alto, transcendente, que atua no campo político,
tornando-se o eixo em torno do qual gravitam todas as atividades e esferas da vida de uma civilização normal. Essa presença do alto, a transcendência imanente na feliz definição evoliana, corporifica-se numa elite cuja fundamental tarefa é conservar e transmitir a tradição, assumindo, além disso, o papel de comando e direção da vida coletiva. Ou seja, a tradição para Évola é uma força atuante, é uma força agente, é uma força dinâmica, viva. Mais do que isso, a tradição, ela se materializa e toma corpo num agrupamento humano, numa ordem, numa elite, numa aristocracia, cuja tarefa é justamente defender os valores tradicionais e comandar e orientar uma dada coletividade. Vale ressaltar que, em parte, esse interesse de Évola por assuntos políticos se deve a determinados traços de sua personalidade. Évola era, sobretudo, um kshatriya, ou seja, um guerreiro, um homem de ação. Seguia audazosamente a via do combate e do heroísmo, assumindo uma atitude de resistência ativa aos ídolos de nosso tempo. Não era um mero intelectual burguês, preocupado com ideias e conceitos abstratos, ou mesmo um contemplativo ou místico que se evade do mundo humano e temporal numa busca ansiosa de fusão com um ser divino impessoal. Com essa equação pessoal, era natural que assumisse um rol político, ou melhor, metapolítico, procurando, de algum modo, atuar e interferir no rumo dos acontecimentos. Bom, Évola não simplesmente estava buscando uma teoria acerca da organização do Estado, como também procurou intervir nos processos políticos, né, no que estava acontecendo na Europa, principalmente na década de 1930. E isso, na minha ótica, se deve muito a esse aspecto da sua personalidade. Ou seja, além de ser um intelectual, um homem voltado ao estudo, à vida contemplativa, ele era também um homem de ação, um guerreiro, um filósofo guerreiro, podemos dizer assim. Para compreendermos a concepção evoliana da política e do Estado, se faz necessário partirmos de uma das intuições centrais de sua obra, esposada inicialmente no mais importante de seus livros, Revolta contra o Mundo Moderno. Neste livro, Évola parte de uma constatação essencial, a de que, mais além do pluralismo e da multiplicidade de civilizações e culturas, há idealmente e morfologicamente um dualismo de civilizações, a civilização tradicional e a civilização moderna. Este dualismo de civilizações deve ser entendido principalmente em termos meta-históricos ou no sentido weberiano de tipos ideais. Uma civilização tradicional caracteriza-se essencialmente por ter como eixo e centro ordenador um elemento supratemporal. Para o mundo tradicional, conforme afirma Évola, a existência exterior, o viver, é nula se não for uma aproximação para o supramundo, para o mais que viver, se o seu fim mais elevado não for a participação nele e uma libertação ativa do vínculo humano.
Desse modo, o sagrado não se restringe ao íntimo das consciências e ao espaço circunscrito dos templos e igrejas, mas se espraia por todo o tecido social. Nesta atmosfera, permeada por forças divinas e mágicas, todos os atos e esferas da vida individual e coletiva revestem-se de um caráter ritual. Em todas as civilizações tradicionais, o próprio mundo social e político, então, originava-se do alto e voltava-se para essa realidade metafísica mais elevada. As leis, as normas, as instituições sociais tinham essa dimensão sacral, essa dimensão espiritual. Bom, dessa forma, a base e o fundamento da autoridade não era a simples força ou violência, ou ainda qualidades naturais e seculares como a inteligência, a sensatez, a habilidade, a coragem física e a preocupação com o bem-estar material coletivo. Na origem de todo o poder temporal havia uma autoridade espiritual. Então aqui também nós podemos ressaltar algo que é bastante destacado por Évola, que é essa subordinação do poder temporal em relação à autoridade espiritual, que não é apenas ou não é unicamente uma autoridade sacerdotal, mas uma autoridade espiritual e guerreira, uma aristocracia espiritual e guerreira. A autoridade espiritual que se encarnava na figura tradicional da realeza sacerdotal, do rei pontífice, e que se materializava de um modo mais amplo na ideia de império. O rei sagrado representava o supremo vértice hierárquico de uma ordem social tradicional. De sua figura hierática emanava um poder e uma força sobrenatural que permeava todos os âmbitos da vida coletiva. Então, aquilo que o professor Gil colocou. Então, da mesma forma que o indivíduo absoluto era o homem realizado na sua totalidade, aquele que realizou e concretizou a sua dimensão mais profunda, a sua dimensão espiritual, o rei sagrado, o rei sacerdote, era o centro, o ápice da ordem social, porque ele como que manifestava algo de supra-humano, algo de transcendente. Bom, nas ordens políticas tradicionais cristalizava-se a síntese de espiritualidade e poder, a integração e a unidade suprema entre o regnum e o sacerdócio. O poder político se estribava em uma autoridade de origem espiritual. A noção de um poder meramente mundano, terreno e secular inexistia. O Estado possuía primordialmente um caráter sacral. Em contraposição à civilização tradicional, há na visão de Évola a decadente e confusa civilização moderna, cujo centro é já não mais o sagrado, mas meramente humano e temporal. A civilização moderna rompe os laços do homem com o eterno, processo esse que culmina na satânica revolta do homem contra a ordem transcendente e divina. Na civilização moderna, todas as atividades humanas e instituições sociais concentram-se no que é contingente e efêmero. Como consequência lógica desse processo, a própria política, o próprio Estado também se mundaniza, se laiciza, se seculariza. De tal modo que o Estado moderno é substancialmente uma forma política privada da dimensão da transcendência. Ora,
a desconsagração ou dessacralização do Estado moderno acaba por redundar no desenvolvimento do agnosticismo e do ateísmo político e, como consequência natural, no rebaixamento da atividade política e na expansão do igualitarismo e do socialismo, intrinsecamente míopes para todos os aspectos da realidade humana que transcende a dimensão do econômico e do social. Bom, então, hoje as ideologias políticas modernas, sejam as ideologias de direita ou de falsa direita, liberalismo, sejam as ideologias de esquerda, socialismo, comunismo, elas só se concentram na dimensão do social, na dimensão do econômico, naquilo que é contingente, naquilo que é efêmero. Então, elas perderam completamente essa ligação, esse laço com a dimensão espiritual, com a dimensão do sagrado. Mais do que isso, hoje, se você chegar para um político e começar a falar com ele, a política deve se subordinar a princípios metafísicos, a princípios sagrados, ele provavelmente vai rir da tua cara, ele vai achar isso engraçado, uma piada, uma broma. Um dos problemas centrais da filosofia política evoliana é, sobretudo, um problema platônico. Trata-se de saber como introduzir o espírito no campo da atividade política. A possibilidade de plasmar na arena política princípios espirituais pela força e a violência seria algo desastroso e contraditório. Tal tentativa acarretaria inexoravelmente numa corrupção e degradação dos valores espirituais. Uma alternativa mais plausível seria estabelecê-los, os princípios metafísicos, no campo político, por meio da ação persuasiva, pedagógica, modelar e sutil de uma ordem, de uma elite espiritual e guerreira. Évola, como Platão, estava profundamente preocupado com a restauração do vínculo entre espírito e poder. Não aceitava o dualismo de uma espiritualidade que não é um poder e de um poder que não é espiritual. Em suas obras políticas, ressaltava que se fazia imprescindível para o restabelecimento de um Estado tradicional a associação entre potência e superioridade, baseando-se a potência sobre uma superioridade essencialmente fundada em princípios metafísicos. Portanto, de fundamental importância seria a reconstrução da unidade primordial dos dois poderes, do real e do hierático, do sacro e do viril. Para tanto, insistia acerca da imperiosa necessidade de restaurar uma tradição espiritual guerreira, para além da tradição religiosa sacerdotal hoje dominante. Uma aristocracia espiritual que manifestasse possibilidades humanas superiores, modos diferenciados de interesses e sensibilidades, a qual, enfim, testemunhasse uma forma mais elevada de existência e um ethos heróico marcado pela calma e serenidade interior e principalmente pelo domínio de si e por uma austera e olímpica gravidade. Uma elite guerreira e espiritual que representaria um contraponto indispensável ao predomínio avassalador na Idade Moderna das castas econômicas, dos mercadores e dos trabalhadores. E aqui eu faço um breve comentário. Esse ponto que o Évola insiste tanto da necessidade de restaurar uma aristocracia guerreira é algo absolutamente original na obra evoliana. Você não encontra isso em qualquer outro autor. Então, a necessidade de você formar uma ordem
de você tentar construir um grupo político ou metapolítico que esteja fundamentado nesses princípios e nesses valores aristocráticos e heróicos, é algo crucial em Évola e que talvez seja o que mais distingue Évola de outros autores tradicionalistas. Então, se Guénon falava da necessidade da restauração de uma elite intelectual, Évola, por sua vez, discordava de Guénon, porque dizia, não basta uma elite intelectual, é preciso algo mais do que isso, é preciso uma aristocracia guerreira. E isso se deve, claro, às diferenças de orientações metafísicas, filosóficas. Évola, como eu já coloquei aqui, e como você sabe muito bem, era mais um homem de ação, alguém que seguia a via do herói, do que um contemplativo, um místico, diferente de Guénon, que era sobretudo um intelectual contemplativo. Então, ele acentuava muito essa necessidade da restauração de uma elite intelectual e da recuperação do valor de uma casta sacerdotal religiosa, diferente da linha seguida por Évola. Bom, e aí nós entramos então num outro ponto, que é a relação entre a política e a dimensão do espírito. E nesse ponto, Évola, mais uma vez, é surpreendente, porque ele talvez seja um dos únicos autores no campo da ciência política, da filosofia política, que mostra que a esfera da política é uma esfera que manifesta esses valores heróicos, hierárquicos, ideais, anti-hedonistas e antidemocráticos. Mais do que isso, o Évola, ele mostra muito bem que o Estado, ele não seria a expressão da sociedade, o resultado da sociedade, mas o Estado, na verdade, seria constituído por um agrupamento guerreiro, por uma elite guerreira. E mais, seria o Estado o elemento ativo, o elemento formador, que teria primazia em relação ao povo, à nação, à pátria, ao demos, à sociedade. Então, quem forma, quem orienta, quem dirige o processo social, o coletivo, é a elite coordenada, dirigida por um agrupamento guerreiro, por uma aristocracia guerreira. Bom, de fato, a cosmovisão tradicional estabelece uma incontornável relação de interdependência entre a dimensão política e a dimensão ética e antropológica. Seguindo os passos de uma das mais importantes veias da tradição política ocidental, a aristotélica platônica, o mestre tradicionalista entende que para determinar a melhor forma de organização política, se faz necessário, antes de tudo, analisar e explicitar qual é a verdadeira natureza do homem. Desse modo, uma antropologia filosófica antecede e abarca a ética e a política. A especulação evoliana sobre o Estado parte de uma específica concepção do homem e do mundo, e, por sua vez, de um diagnóstico preciso acerca da crise da modernidade, a qual, dentre inúmeros fatores, caracteriza-se basicamente pela perda do contato com a realidade espiritual e pela rejeição dos princípios tradicionais. Então, em Évola, a política, ela é uma política ligada a valores espirituais, à dimensão metafísica. A política, ela não é a política vulgar, a política politiqueira, materialista, interesseira e individualista do nosso tempo. A política seria, então, uma atividade humana que teria que ser levada a cabo por homens maduros, por homens íntegros, por homens dotados de uma visão um pouco mais ampla acerca
da realidade e não um meio de você subir na vida, ascender socialmente, ganhar dinheiro e conquistar o poder, como hoje é o que vigora na nossa política democrática moderna. Bom, mais do que isso, Évola estabelece uma relação de correspondência entre a política, o social, o coletivo e o indivíduo. De tal forma que a desordem social, a anarquia política, nada mais seria do que uma projeção e um reflexo da desordem na alma humana. Então, aquilo que a gente percebe exteriormente como um estado de caos, de anarquia, seria um reflexo dessa desordem, dessa anarquia interior. Mais do que isso, na concepção evoliana, uma sociedade está doente quando os homens que a governam e a compõem estão moral e espiritualmente doentes. Então, a doença política, na visão de Évola, é uma doença moral, é uma doença espiritual. E a desordem social é o reflexo de uma desordem interior, de uma desordem na alma. E aí eu vou de encontro com aquilo que o professor Gil colocou, que é a questão da Guerra Santa, a pequena e a grande Guerra Santa. Então, a luta interior, como a luta do homem contra os seus instintos, contra as suas pulsões, que também se projeta no mundo, né, como uma luta contra as forças subversivas, contra as forças da antitradиção. Então, há uma relação de correspondência analógica entre o interior, a alma humana, o espírito humano, e a dimensão social, política, que é a dimensão histórica. Bom, isso é uma visão própria do pensamento clássico, tradicional, e que Évola demonstra com uma precisão e uma beleza impressionante. Desse modo, o critério último e definitivo de medida e aferição da ordem ou desordem social e política é a própria ordem da alma do homem plenamente desenvolvido, a pessoa absoluta no sentido de Évola. Évola, seguindo essa linhagem de pensamento tradicional, sugere que uma sociedade política está em ordem quando é governada por homens de alma reta e ordenada, sendo a realidade transcendente e divina a fonte da ordem na alma individual e na ordem social e política. Insiste, portanto, que a desordem contemporânea no campo político deriva da carência de um princípio superior de autoridade, de um centro estável dotado de uma intrínseca legitimidade e responsável pelo cumprimento de uma função moderadora, arbitral e harmonizadora. Bom, um outro ponto que Évola destaca é de que o Estado e a ordem política, ela não se reduziria apenas às suas funções administrativas, às suas funções de gestão econômica. Então, hoje, o Estado é visto como uma espécie de uma grande empresa e o presidente da República, os ministros, principalmente o ministro da Economia, das Finanças, é o elemento central nesse sistema político, porque ele deve administrar as questões materiais, econômicas e financeiras. Bom, essa visão moderna, liberal, burguesa, capitalista, parte da premissa que cabe ao Estado, então, trazer o quê? O bem-estar econômico e material para a coletividade. Evidente que Évola rechaça por completa essa visão mecanicista e economicista do Estado. O Estado não é um mero gestor, o Estado não é um mero
administrador de empresas. Não, o Estado é muito mais do que isso. O Estado também não é apenas o órgão que tem o monopólio do uso da violência, o monopólio legítimo do uso da violência. O Estado, ele não se caracteriza unicamente pelo uso da força material, da violência. Não, o Estado é uma entidade espiritual. É uma entidade espiritual que tem também como papel propiciar uma atmosfera social, um ambiente institucional que propicie a elevação interior da pessoa humana, o desenvolvimento integral da pessoa. Então, criar um cenário, instituições que possibilitem a elevação moral e espiritual dos indivíduos. Então, é uma visão completamente antitética à visão hoje hegemônica. O Estado como um órgão espiritual e formador, tendo uma função retificadora, normativa e ordenadora do mundo social. Bom, o segundo ponto diz respeito à laicização do Estado. Então, se esse Estado tradicional tinha, sobretudo, uma função de elevação moral e espiritual dos indivíduos, o Estado moderno é um Estado laico, é um Estado secular, ou seja, é um Estado completamente distanciado, desvinculado de qualquer princípio de ordem espiritual e metafísica. Então, é um Estado gendarme, é o Estado agnóstico, é o Estado neutro das ideologias liberais e juridicistas. Então, cabe ao Estado apenas proteger os direitos individuais e fazer com que a sociedade seja uma sociedade pacífica, harmônica em suas relações. Então, nessa concepção moderna de Estado, o elemento primacial já não é mais os valores éticos e espirituais tradicionais, mas unicamente aquilo que diz respeito ao econômico, ao social. É um imperativo, então, do econômico e da técnica. O Estado é um Estado voltado, basicamente, essencialmente ao quê? Ao desenvolvimento econômico, industrial, técnico de uma comunidade. Então, o Estado moderno laico é um Estado tecnicista, é um Estado voltado apenas para o progresso industrial, para o progresso econômico, não preocupado mais com essa dimensão da transcendência. Em contraposição, então, essa visão mesquinha, essa visão vil do Estado moderno, Évola defende o Estado orgânico. Agora, nessa concepção do Estado orgânico, muitos tendem a ver essa defesa do Estado orgânico como a defesa de um Estado dirigista, de um Estado totalitário. Mas, pelo contrário, essa visão do Estado orgânico é de um Estado que é um centro ordenador, formador, mas que respeita a liberdade da pessoa e a liberdade dos vários grupos orgânicos intermediários. Então, não é um Estado que regula, que dirige e que intervém em tudo. Não é um Estado babá, um Estado pedagogo. Não, é um Estado que tem uma função eminentemente orientadora, normativa, formadora, mas não é um Estado intrusivo, não é um Estado dirigista, que em tudo intervém e tudo pretende regulamentar e legislar. Bom, nessa questão do Estado orgânico, é importante também colocar que, ao mesmo tempo que a Évola se opõe ao Estado moderno, economicista,
e ao Estado laico, secular, isso não significa que ele abrace a causa guelfa do Estado dominado por uma casta sacerdotal. Então, o fato de ele ser contrário à neutralidade do Estado, de ele ser contrário ao Estado secular, não significa que ele abrace a falsa alternativa de um Estado clerical, teocrático. Até porque, para Évola, o grupo, ou melhor, a casta dominante não é a casta dos sacerdotes, mas a aristocracia espiritual e guerreira. Então, a posição de Évola não é uma posição favorável a um Estado clerical teocrático. Um Estado que se fundamente em princípios espirituais, mas que não seja regido e governado por uma elite sacerdotal. Então, esse é um ponto que Évola destaca também. A visão moderna do Estado dirigista, totalitário, é, na verdade, uma deformação, uma contrafação, uma inversão do Estado orgânico, hierárquico, tradicional. Então, os Estados totalitários, principalmente aqueles identificados com as ideologias socialistas e comunistas, são contrafações, são inversões do ideal tradicional de um Estado orgânico, de um Estado ordenador, de um Estado fundado em valores heróicos e em valores espirituais. Bom, aí a gente entra num outro tópico que é a concepção de Évola acerca da necessidade, e aí eu me encaminho para o final da minha ponência, da necessidade, em primeiro lugar, de isso no Brasil, e eu não sei se na Argentina também, mas que é algo que eu noto como absolutamente imprescindível, de recuperar o valor do termo direita. Porque no Brasil, direita se tornou um nome feio. Se você fala que é de direita, tradicionalista, puxa, isso é um palavrão, é uma ofensa. Esse cara é um reacionário, um fascista. E Évola, em vários dos seus textos, ele busca trabalhar essa questão de uma recuperação do que é ser de direita, como nós podemos definir o que é o homem de direita. Não no sentido da direita liberal burguesa, pró-sistema, pró-capitalista, mas de uma direita revolucionária conservadora, de uma direita reacionária, digamos assim. Isso me parece um ponto que talvez seja interessante nós conversarmos até. Eu acho que essa questão de recuperar o sentido, o verdadeiro sentido, do que seja a direita, o sentido metafísico, ideal, espiritual de uma direita, é um ponto chave nessa visão da política em Évola, e que no Brasil é imprescindível, porque quando você diz que alguém de direita, não, é a favor dos Estados Unidos, é a favor da economia de mercado, do capital, etc. Não é isso. Direita é outra coisa. E é gracioso porque essas pessoas não se calificam a si mesmas como de perfeito. Dizem que são de centro, mas não querem dizer ser de direita. Não, tem vergonha de dizer que são de direita. É que em realidade não são de direita. Não são, exatamente. Não, e a direita que então surge é essa direita liberal. Uma direita burguesa, capitalista. É uma falsa direita. Exatamente. Bom, e junto com essa questão da recuperação do sentido da direita, um outro tema que é importante, eu acho que também o Julián Ramírez tem escrito, que é essa questão de tentar restaurar a ideia de ordem e de uma aristocracia espiritual guerreira, porque esse é o ponto, talvez, o nó górdio da questão, um ponto crucial, Então, que essa tarefa da reconstrução e da restauração de uma civilização tradicional, ela não vai ser feita por intelectuais, por acadêmicos, e não vai ser feita pela Igreja Guelfa. Então alguém tem que fazer esse trabalho. Quem vai fazer? Se não são os sacerdotes completamente
modernizados, laicizados. Se não é a academia, a intelectualidade, que é, em sua grande maioria, progressista e liberal, bom, vai ter que ser uma elite aristocrática guerreira. Exatamente. Então, essa noção da ordem, ela tem que se basear no quê? Na visão de mundo, numa concepção do homem e do mundo, né, tradicional, antitética à visão moderna. Né? Agora, essa ordem, essa elite guerreira, ela tem que definir também, e eu acho que os Dióscoros na magia do espírito, magia, a ciência, a magia da consciência do espírito trabalham um pouco isso, definir bem quais são os seus papéis, o que deve ser feito, o que fazer diante desse cenário de caos, de desordem, de decadência, o que essa aristocracia espiritual e guerreira deve fazer em primeiro lugar. Eu acho que aí, mais uma vez, o mestre tradicionalista dá as orientações. Então, conforme insistia o barão italiano, o problema principal é de natureza interior. É necessário, antes de tudo, um rebelar-se, um renascer interiormente, dar-se uma forma, criar em si mesmo uma ordem e uma retitude. O fundamental para o homem da ordem não será a adesão a determinada confissão religiosa ou corrente política, nem mesmo a posse de uma cultura mundana e de conhecimentos filosóficos e científicos profanos, mas um modo de ser, uma determinada concepção da vida e um inconfundível estilo pessoal marcado pela retidão, firmeza e coerência na existência. A ação da ordem será principalmente uma ação sutil, ou melhor, uma ação de presença, uma particular e específica ação à distância, por pura sugestão, que, analogamente, pode ser vista como o atuar de um motor imóvel que tudo move sem mover-se nem ser movido, ou mesmo de um ímã que, por um poder magnético, atrai e orienta. A ordem será o embrião de uma sociedade política de tipo tradicional e, posteriormente, a espinha dorsal do Estado orgânico. E aí eu chego nas minhas considerações finais, porque vocês devem estar já cansados com o meu português. Não, mas entendeu todo. Bom, considerações finais. O pensamento eoliano busca assentar as bases de uma metafísica da política, de uma espécie de metapolítica tradicional. Trata-se de uma metafísica prática e aplicada, ou seja, de uma atividade política inspirada por valores, interesses e princípios superiores, que, por sua vez, devem fundamentar a ação, uma ação que tenha um caráter retificador e ordenador diante da corrupção e da degradação da atividade política na modernidade. A política na modernidade tornou-se invariavelmente o campo das ambições e vaidades humanas desmedidas, o terreno de uma pérfida luta pelo poder e de um desejo luciferino pela dominação. A única ação política eficaz que parece seduzir as massas é aquela que promete vantagens materiais e conquistas sociais. A política secularizada reduz-se e subordina-se ao universo limitado dos imperativos da técnica e da economia. Com efeito, a criptopolítica de nosso tempo é o lugar, por excelência, da ação subversiva de forças ínferas e sombrias, que, em última instância, desejam corromper e perverter os valores tradicionais e aniquilar o poder do espírito humano. É inegável que em nossa época, conforme mostrou Évola com precisão, não há mais qualquer Estado tradicional, hierárquico e orgânico em sua estrutura.
Ademais, inexistem verdadeiros soberanos e governantes dotados da capacidade de reger a espada e o cetro. Muito menos podemos perceber a existência de partidos e movimentos políticos aos quais se pudesse aderir de forma incondicional e absoluta. Nesse cenário sombrio de degradação da política, a única postura a ser adotada pelo homem da tradição é a apoliteia platônica, a qual consiste no afastamento definitivo do sistema societal vigente e na rejeição a qualquer mito social, sustentado pelas múltiplas ideologias igualitaristas modernas. Resta, porém, sempre a possibilidade de uma participação na politeia da alma e a formação de uma ordem espiritual para além de qualquer modo de organização política temporal existente. Trata-se, neste caso, de ter os olhos voltados para a politeia transpolítica, estabelecida no céu, que será realizada na alma da pequena minoria dos homens que a contemplam. É esta a nossa primeira tarefa, o trabalho árduo e ascético de formação interior, de autoeducação e elevação espiritual, que sempre deve anteceder qualquer tipo de ação prática no mundo. Diante do avassalador caos social, político e moral da modernidade, Évola propõe uma recuperação do significado primacial e clássico da política. Alerta para a urgente e necessária ação metapolítica orientada e guiada por preceitos tradicionais. Sua obra é uma tentativa magistral de resgatar a visão perene da política como uma incessante e permanente busca da ordem, de uma ordem no campo da política que seja a representação no mundo terreno da ordem cósmico-divina. Um esforço grandioso e audaz de restauração dos fundamentos e do sentido sacral e metafísico da mais arquitetônica das ciências, a ciência da política. Trata-se, inegavelmente, de uma reflexão política valiosa, de um precioso alimento intelectual indispensável para a dura e árdua faina de preparação das esquadras de combatentes do espírito, que serão responsáveis pela obra alquímica de reconstrução tradicional. Sua filosofia política feérica é, acima de tudo, um ato de resistência interior à desordem social circundante, um chamado à regeneração espiritual e, assim, a luta pela ordenação da própria alma e pela retificação de um mundo mergulhado na barbárie e na confusão. Seria isso, pessoal.